Olá, eu sou o Otávio Guilherme da TV Flórida e hoje estreio o programa Café com Pastor aqui no Café Vida Bookstore. Você será tremendamente abençoado com várias entrevistas, vários pastores. Café com Pastor está começando agora. Olá, eu sou o Otávio Guilherme da TV Flórida e é com muita alegria que nós estamos praticamente inaugurando aqui o Café com o Pastor, aqui no Café Vida Bookstore, uma loja linda, feita exclusivamente para você conhecer todos os materiais cristãos, presentes, bíblias, e é com muita alegria mesmo no coração que nós estamos aqui estreando esse programa, recebendo, o pastor Gesiel Gomes, e eu tenho certeza que no programa de hoje, no programa Café com o Pastor, você que está aí do outro lado da telinha será grandemente abençoado e abençoada, né? Pastor Gesiel Gomes, seja muito bem-vindo e eu já gostaria que o senhor desse aí uma palavra aos nossos amigos telespectadores da TV Flórida. Eu estendo de todo o meu coração uma palavra de salvação aos telespectadores, dando graças a Deus pela oportunidade de poder lhes dirigir a palavra e participar desta entrevista e glorificar a Deus por este instrumento de comunicação cristã que eu espero você utilize para a sua edificação espiritual. Estou muito contente por estar aqui. Maravilha. Bom, eu gostaria de dar a liberdade ao senhor de escolher o nosso primeiro assunto, ou a Bíblia, ou esse livro maravilhoso que eu tenho certeza é para melhorar ou aumentar o conhecimento daqueles que gostam de ler, principalmente o Antigo Testamento, onde conta as histórias dos grandes reis de Israel. Por onde o senhor quer começar? Pode ser pela Bíblia. Pela Bíblia. Perfeito. Muito boa escolha. Bíblia para pregadores e líderes, Gesiel Gomes. Do que se trata essa Bíblia? Bíblia, para mim, é o tesouro dos tesouros, a pérola das pérolas, das flores do mundo espiritual é a mais perfumada. Eu estou à vontade para dizer que desde a minha infância o Senhor Jesus me permitiu estar em contato muito estreito com a Bíblia Sagrada. Devo começar dizendo que meu pai leu a Bíblia 260 vezes. E havendo deixado este mundo para viver na eternidade com o Senhor, ele deixou para mim o maior de todos os legados, o amor à palavra. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai fazia uns pequenos escritos e me dava toda segunda-feira: meu filho, decore isto que domingo você vai falar. Domingo eu subia num caixote de querosene, espero que a linguagem não seja conhecida de alguém, e falava aquelas palavras. Quando eu completei 11 anos, ele disse: agora eu não escrevo mais nada. E eu fiquei muito alegre, imaginando que eu não teria mais nenhum compromisso. Ele disse: eu estou entendendo a alegria que você está tendo, só que agora você vai continuar. Eu disse: mas como? Deus vai lhe dar. Então eu ministro a palavra de Deus, por misericórdia do Senhor, desde os 11 anos de idade. Isso significa que eu tenho mantido um contato diuturno com a palavra. E desde muito cedo eu fui orientado a fazer anotações. Anotações. Ao longo dos anos, essas anotações foram se avolumando, de tal maneira que chegou a se contar aos milhares. Um dia, mantive o contato com o pastor Silas Malafaia, e ele perguntou se eu não gostaria de reunir essas anotações para que elas pudessem estar juntas a uma Bíblia especificamente dedicada a isto. Assim nasceu o projeto desta Bíblia. Maravilha. Bíblia para pregadores e líderes. Então essa Bíblia, creio eu, tem, além da palavra de Deus, comentários que o Senhor fez de toda ela. Sim, sem dúvida. Há uma singularidade, uma particularidade nesta Bíblia que eu faço questão de mencionar. Ela está cheia de sementes. A Bíblia diz, Jesus falou, Mateus capítulo 13, que a palavra de Deus é a semente. Além de a palavra ser a semente, o pregador tem muito mais facilidade para pregar o evangelho quando ele encontrar semente. Tudo o que nós temos que pregar está na Bíblia. Agora, como descobrir a palavra certa, a mensagem certa? A semente. E esta Bíblia tem mais de 2.000 sementes para os pregadores. Semente é um pouco diferente de esboço. Ela contém esboços, mas geralmente o esboço é mais desenvolvido. E quando um pregador usa um esboço de alguém para pregar, ele não se sente o responsável por aquela mensagem. Mas uma semente, não. Eu ainda gostaria de
de lhe perguntar sobre a Bíblia, não exatamente essa, mas sobre a Palavra de Deus. Como, na sua visão, desses anos todos de experiência em ministração, pregando, viajando o mundo todo, como o senhor mesmo me disse, como nós, seres humanos, devemos aplicar isso aqui na nossa vida? Existe uma fórmula para isso? Sim, existe. Não me preparei para responder esta pergunta, e é muito bom isto, porque quando se responde uma pergunta que não foi previamente anunciada, significa que nós vamos responder segundo o que está no coração, e não apenas na cabeça, porque foi adredemente preparada. Eu olho para a minha mão e eu vejo 5 dedos, e eu penso que nos 5 dedos da nossa mão existem os 5 maiores compromissos nossos para com a Bíblia. Cumpridos estes compromissos, nós então vamos desfrutar do que a Bíblia é e vamos servir-nos dela para comunicar outros. Primeiro, temos que ouvir a palavra. Se não ouvimos, nós nunca adquirimos fé. E a razão por que hoje existem milhões e milhões de pessoas sem fé é porque não encontraram a fé por não haver ouvido a palavra. Primeiro temos que ouvir. Ouvindo, há uma coisa que vem em seguida, nós vamos crer. Nós cremos porque descobrimos ser ela a perfeita palavra de Deus. Ouvindo e crendo. Crendo, nós vamos querer então estudar. Mas estudar é uma próxima realização nossa, porque não podemos estudar aquilo que nós não lemos. Então, nós ouvimos, nós cremos, nós lemos e depois nós estudamos. Depois disto, nós vamos começar a comunicar. Este número 5 está dependendo de todos os outros 4. Qual é o mais importante? Não há mais importante. Um depende do outro, é uma cadeia. Eu, neste momento, estimulo a cada telespectador a que faça estas 5 coisas. Ouça a palavra, ouça a palavra. E eu louvo a Deus pelos pregadores que vão aos púlpitos e pregam a palavra. Se ouvimos a palavra, crescemos. Se ouvimos a palavra, amadurecemos. Se ouvimos a palavra, somos edificados. Se ouvimos a palavra, nos edificamos da verdade. Se ouvimos a palavra, Deus trabalha no nosso coração. Ouvimos? Então vamos crer. Cremos? Agora vamos ler para nós mesmos. Feito isto, restam os 2, que é estudar. Estudar é muito mais do que ler. Para ler, eu só preciso de um exemplar da Bíblia e um ambiente mais ou menos adequado. Estudar é penetrar. E a diferença de um pregador que estuda para o que não estuda, eu diria isso de maneira muito simples. O pregador que não estuda, o crente que não estuda a palavra e tenta divulgar a palavra, ele é um esquiador. Ele é um esquiador. Ele entra numa prancha e vai... ok. É apenas a periferia, é apenas a superfície. O pregador que estuda, ele é o mergulhador. O púlpito está carecendo de mergulhadores. A igreja está requerendo mergulhadores. Eu espero humildemente, da parte do Espírito Santo, que ele ajude os mergulhadores a mergulharem usando estas armas que estão aqui à disposição. Amém. Amém. Antes de nós começarmos nosso bate-papo, nós estávamos ali conversando, ali logo na entrada do Café Vida, e o senhor fez um breve relato sobre a questão hoje, né, da tecnologia, que os CDs e DVDs estão praticamente sendo exterminados, né, de todas as livrarias do Brasil, até mesmo do mundo. Mas o senhor disse uma coisa que me chamou muita atenção, e eu ouvi como uma palavra revelada da parte de Deus, que veio do senhor para mim. Quando o senhor disse que o livro, ele vai resistir a essa tecnologia. Eu gostaria muito que o senhor presenteasse os perfeitamente, com prazer. Eu não sou tão antigo, eu sou mais novo do que Noé. Eu sou mais novo do que Moisés, eu sou mais novo do que Paulo, mas eu não sou tão antigo, mas sou um pouquinho antigo. Eu sou do tempo da fita cassete, que se deu lugar a outros elementos que vieram. Quando eu entrei aqui, eu procurei DVDs, não há mais. CDs não há mais. Por quê? Porque nessa mutação, nesse crescimento e desenvolvimento da tecnologia, as coisas de ontem já não prevalecem hoje. Mas eu vi as prateleiras cheias de livros. Todos os outros elementos que usamos hoje, como usávamos ontem para a comunicação, eles vão se extinguir. Eles vão chegar ao seu fim. Livro não. O livro é imperecível. Até o jornal vai se acabar. Mas o livro é imperecível. Por quê? Porque quando Deus decidiu se revelar
ao mundo, ele escolheu o livro para ser o canal de sua revelação. Deus é suficientemente sábio para não escolher como canal de sua revelação o elemento que fosse perecível. E para termos uma consciência sólida e uma convicção profunda de que os livros permanecerão, basta lembrar que no antepenúltimo capítulo 20, no antepenúltimo capítulo da Bíblia está escrito que lá em cima existem os livros, e abriram-se os livros, e ele fala da biblioteca de Deus. Se acontecesse das bibliotecas da terra se acabarem, não se acabariam os livros, porque cessados os livros dos homens, permanece o livro de Deus. Uma última apreciação. Quando nós tomamos o exemplar da Bíblia, por exemplo, aqui está isto aqui não é o original, isto é uma cópia. Aqui há muitas Bíblias, nenhuma delas é a Bíblia original. Não existe a Bíblia original na Terra. Isto aqui são cópias boas, cópias autênticas, cópias reconhecidas. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que circula na terra, mas o original está no céu. Salmo 119, verso 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que significa isto? Uma impossibilidade total, mas somente para efeito de raciocínio. Se ocorresse um cataclismo de tal forma hediondo e terrível, que fizesse com que todos os livros que há na Terra se acabassem, inclusive este, não haveria problema. Eram só as cópias que seriam destruídas. O original está lá em cima. Amém. Glória a Deus. Muito bom isso, né? Espero que você esteja curtindo aí esse nosso bate-papo, que está muito agradável, né? E tem aqui uma plateia também aqui, né? Ligadinha no que nós estamos compartilhando. Bom, vamos passar então para essa outra preciosidade, né? Eu já tive aqui dando uma olhadela, já pude ter há alguns anos o privilégio de ser professor de escola bíblica usando alguns livros dessa editora. E essa aqui especial, esse livro especial, Lições, né, da Palavra de Deus para a Escola Bíblica, trata-se de aborda os grandes reis de Israel, histórias de guerras, fracassos e conquistas, não é? Da Central Gospel. O que o senhor poderia nos dizer a respeito dessas lições? Comentarista, pastor Gisiel Gomes, hein? Difícil dizer, né? Houvesse sido escrito pelo pastor Otávio, eu ia falar muito aqui. Com licença. Quando Deus decidiu enviar seu Filho a este mundo, ficou acordado nos arcanos celestiais que Jesus exerceria 3 missões aqui na terra. Chamamos de ofícios de Cristo. Ele seria um profeta, ele seria um sacerdote, ele seria um rei. Como profeta, ele o foi até a hora da cruz. Como sacerdote, ele foi desde a cruz até o arrebatamento. Como rei, ele reinará sobre a terra 1000 anos. Eu creio, ninguém venha tirar-me desse caminho, porque eu não saio, porque esse caminho é o caminho da Bíblia. Mas como pode Jesus vir a ser um rei se ele não tiver antecedentes reais? Para ser profeta, não precisa ter antecedentes profetas. Para ser sacerdote, precisa estar numa linha sacerdotal. E como pode Jesus ser sacerdote e rei ao mesmo tempo? Para ser sacerdote, o judeu tem que ser da tribo de Levi. Para ser rei, tem que ser da tribo de Judá. Como pode Jesus ser rei e sacerdote se ele não pode pertencer a 2 tribos? Deus, na sua onisciência, já havia providenciado que houvesse uma ordem sacerdotal, que era de Melquisedeque, para amparar humanamente esta possibilidade de Jesus ser sacerdote e rei. A história dos reis de Israel e de Judá é a história da mão de Deus sobre o mundo. É a história da mão de Deus. O mais importante, o mais amado de todos os reis de Israel, certamente foi o rei Davi. E apesar de suas fragilidades, apesar de suas fraquezas, apesar dos percalços que permearam sua vida, Deus ama tanto Davi, tanto que Deus consentiu em que o seu filho Jesus também se chamasse filho de Davi. Isso é extraordinário. A importância de ler
e de estudar a história dos reis de Israel consiste no fato de nós vermos como Deus é fiel à sua palavra. Houve uma época na história de Israel em que foi ameaçada a extinção, foi até prevista a extinção do reino de Judá. Se os descendentes de Judá houvessem todos morrido, Jesus não poderia ter nascido de Judá. E acontece que uma senhora, Joseba, a história conhecida de todos, tomou providências, escondeu o menino lá em cima, que é o melhor lugar de esconder, na casa de Deus, e então a linhagem real foi preservada. Agora, uma coisa muito interessante: os 3 primeiros reis de Israel foram Saul, Davi e Salomão. Sabe, pastor Otávio, não custa nada lembrar que estes 3 reis trazem para nós um enfoque muito especial. A Bíblia diz que nunca houve um homem como Moisés. Quando Moisés morreu, o registro bíblico e nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Muito bem. Por que Moisés foi um profeta único? Porque Moisés encarnou Israel nos seus 3 primeiros reis: Saul, Davi e Salomão. Moisés viveu 120 anos. 120 anos rigorosamente divididos em 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 Moisés viveu no Egito. Egito simboliza o mundo, que é governado por Faraó. Isto aponta para Saul nos seus primeiros 40 anos. Saul foi o rei mundano. Os próximos 40 apontam para Davi, que reinou 40 anos e é a figura maior de Davi. Aquilo que nos chama mais a atenção de Davi. Para nós, Davi há uma coisa que o faz: mais que pastor, mais que estadista, mais que rei, mais que estadista, mais que guerreiro. Davi, pastor. Davi pastor, isso, impressionante. Os próximos 40 anos de Moisés, ele os passou como pastor do rebanho humano. Agora, o último rei dos 3, Salomão, também reinou 40 anos, isso nunca mais se repetiu na história, nunca vai se repetir. Salomão construiu o tabernáculo, Moisés construiu o tabernáculo e Salomão construiu o templo. Por isso é muito lindo ver a mão de Deus na vida destes homens. Estudar a história dos reis de Israel significa estudar Deus escrevendo com o dedo de sua providência, com a sabedoria de sua magnificência e com a grandeza de sua eloquente determinação, escrevendo a história. Por causa destes reis, que não se acabaram, por causa destes reis que deram lugar a um rei chamado Jesus, nós hoje pertencemos ao povo de Deus. E hoje nós também podemos dizer que Jesus é o nosso rei. Uau! Nossa! Pois bem, é tremendo a gente participar de uma entrevista dessa, né? Você está aqui como entrevistador, mas na verdade eu não estou como entrevistador não, estou aqui aprendendo muito com o pastor Gesiel nesses poucos minutos que nós estivemos aqui juntos. Realmente o que o senhor acabou de dizer comprova mais uma vez a necessidade de a gente voltar para a palavra, estudar a palavra. E esse livro, Lições da Palavra de Deus, você encontra aqui no Café Vida Bookstore. Uma loja, como o senhor viu, uma loja... desde o princípio, pastor Gesiel, quando eu conheci o Café Vida Bookstore, quando eu entrei neste lugar, eu falei em alto e bom tom, falei assim: esse é um lugar de paz, eu sinto paz nesse lugar, né? E assim, nasceu uma amizade, né? Uma amizade com o pastor Jonas Mariano aqui do Café Vida, e é com muita alegria que eu estou aqui hoje, tendo esse, sabe assim, para mim é um diferencial estar aqui na sua frente, batendo esse papo com o senhor, entrevistando e recebendo esse presente que o senhor deixou para a gente hoje. Eu não sei se já fizeram isso com o senhor alguma vez. Não sei se as pessoas, às vezes, pelo fato do senhor ser pastor Gesiel Gomes, eles, né, têm um certo receio de... Não é brincadeira que eu vou fazer, mas a gente chama isso de ping-pong. O senhor sabe o que é ping-pong? Sei. Sabe? Eu poderia... Não entendo nada do ping-pong, mas eu sei. São algumas perguntas rápidas. Perfeito. E as respostas. Vamos tentar, né? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos ping-ponguear. Eu gosto muito de... Antes do ping-pong, a minha consciência está pedindo uma coisa. É só 30 segundos. Eu quero recomendar às pessoas
que estão nos acompanhando agora, use esta revista para a escola dominical, mas use para a sua própria vida, a qualquer tempo, em qualquer hora, porque a Bíblia tem este caráter, ela é atemporal. A escola dominical é apenas um dia da semana, mas a palavra de Deus é para todos os dias da vida. Então, por favor, leve este livro. Ok, vamos ao ping. Vamos ao ping-pong. Pong. Eu gosto muito do número 7. Eu também. Tá bom, então nós vamos fazer 7 perguntas, 7 respostas. Ok? Podemos começar? Agora. Um nome. Jesus. Uma música. Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, sim. Minha futura cidade. Ok. Um livro. A história dos Hebreus é muito interessante. É muito bom, merece ser lida para se entender a preservação de um povo como milagre de Deus. História dos Hebreus. Ok. Uma cidade. Jerusalém da terra. Inigualável, única. A igreja certa. Aquela que adora Deus em espírito e em verdade e proclama Cristo todos os dias e vive o que prega. Uma alegria. A de ser salvo. Inigualável. Uma tristeza. De não poder viver 200 anos para passar todos eles pregando a palavra de Deus. Que maravilha, pastor, que maravilha. Eu quero sair do 7 e vou entrar no 8. Pode ir 19, pode ir 19. Eu queria que o senhor fechasse falando sobre ser amigo de Deus. Muito bem, é uma proposta extraordinária. Eu felicito o irmão por esta iniciativa, ser amigo de Deus. Vou me lembrar aqui de 2 ou 3 passagens da Escritura que nos ajudarão a meditar sobre isto. Número 1, não se pode ser amigo de quem não se conhece. Não se pode ser amigo de alguém em quem não se acredita. Não se pode ser amigo de alguém que não merece a nossa confiança. Para ser inimigo de Deus, é só seguir esses 3 passos. Eu acho que está bem resumido, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, pastor Gesiel, por esse tempo preciosíssimo que nós tivemos aqui juntos. Eu bati um papo aqui com o pastor Gesiel Gomes, falando sobre a Bíblia para pregadores e líderes. Gesiel Gomes com comentários dele, realmente muito rica em conhecimento. Falamos também sobre Os Grandes Reis de Israel, esse livro que tem aqui no Café Vida Bookstore. Vale a pena você conferir aqui na Hillsboro, 692 aqui, Hillsboro Boulevard, aqui no Plaza do Latinos, aqui em Deerfield Beach. Vale a pena você conhecer a loja realmente é muito linda, tem muita coisa para você. E foi um prazer ter estreado o programa Café com o Pastor com a presença do pastor Gesiel Gomes. Gostaria então mais uma vez de te agradecer. E se o senhor quiser deixar as considerações finais, fique à vontade, a casa é sua. Eu desejo 2 coisas para aqueles que nos acompanham. Primeiro, que cada pessoa que nos ouve e nos vê agora permaneça firme com Cristo. Segunda, que cada pessoa permanecendo firme com Cristo creia firmemente na volta dele, porque está muito próxima. Deus a todos abençoe. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado. Bom, você viu, conferiu a entrevista. Se você gostou, então compartilhe, curta esse vídeo, espalhe essa notícia. Café com o Pastor aqui no Café Vida Bookstore, toda semana para você na TV Flórida. Até o próximo programa.